quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me,
Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos no domingo, dia do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, para estudarmos a palavra do Senhor. E o meu desejo é que Deus esteja abençoando a sua vida, seu lar, a sua família, e que você possa estar também compartilhando dessa live, né, com os seus amigos, com os outros irmãos, dando um toque para os irmãos, para estarmos assim, né, abençoando um ao outro, né? E eu quero saudar nossos irmãos. Nós temos a nossa irmã Marluce, presbítero Hamilton, o Adair, José, meu irmão amado, né, irmão do meu amigo Paulo, o Gilberto, minha princesa Dona Renata, a Camila. De manhã eu não tinha te visto, Camila. Graça e paz, minha irmã. Boa noite, bom tê-la aqui conosco. O evangelista Lindomar. Temos também a Lenir Maia, o nosso diácono Carlos, presbítero Adalberto. E aí, Adalberto, você já está aqui nos Patos ou está lá na Araguari? Temos também o José Monteiro, nosso diácono, nossa irmã Maria dos Reis, a nossa irmã Elda, né, a esposa do Leonardo e mãe do Leonardo. Que bom estar com vocês mais uma vez juntos para ouvirmos, né, a palavra de Deus, a palavra desse Deus maravilhoso. Meus irmãos amados, eu quero convidar a todos, abra a palavra de Deus no Salmo 32, quero fazer essa leitura, né, uma breve liturgia. Salmo 32, ele diz o salmo didático, então é um salmo, quando você vê essa escrita e ele está em itálico, isso com certeza estava nos originais. Essa parte que está em negrito, a bem-aventurança de quem recebe o perdão, isso aí é uma ajudinha da sociedade bíblica. Então, o salmo didático tem muito para nos ensinar. Ah, o Adalberto está aqui nos Patos de Minas. Que bênção, que bênção. Vi a foto dos seus pais, viu? Bonitão eles, né? Meus irmãos, o Salmo 32. Então esteja com a Bíblia em mãos e eu sempre chamo a atenção, olha, tem um papel e uma caneta, isso vai te ajudar na meditação, né, em prestar atenção. Eu sei que é terrível, gente. O culto, né, a transmissão do ensino da palavra de Deus em casa é muito difícil. Então isso pode te ajudar, né, a você poder pensar um pouquinho e meditar melhor no seu lar. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabeças são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Nós temos a Ana Basílio, eu não sei quem é a Ana Basílio, os irmãos me ajudem a lembrar de quem que é a Ana. A Heloína também está conosco agora, a irmã Matilde e a Sebastiana também. E a Amanda Oliveira Ferreira. Olha que benção também de pensar quem que é a Amanda, hein?
Meus amados irmãos, nós vemos um salmo didático, um pecador que foi confrontado por um outro pecador, mas esse pecador é um profeta, Natã, e Davi se arrependeu do pecado. Ele foi tratado por Deus, é o homem segundo o coração de Deus, e o homem que quer ensinar também outros a superarem o pecado, a abandonarem o pecado, a serem cheios da graça e da misericórdia de Deus. E nesse salmo, então, ele nos ensina que Deus ele pode cobrir o pecado, perdoar o pecado daquele que confessa. O homem é feliz quem confessa o pecado e abandona o pecado, não há dolo, né? O sentido de injustiça, de desejo de pecado, de culpa. E aí nós vemos que Davi então diz: olha, eu confessei o meu pecado, a mão de Deus pesava sobre mim, confessei as minhas transgressões e o Senhor perdoou todas elas. E aí então ele vai dizer no versículo 6: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Então, Davi chama a atenção: olha, arrependa do pecado, Deus vai te perdoar. E no tempo de julgamento, de punição, você será absolvido da sua culpa. Deus é aquele que é o esconderijo, que vai trazer cantos de livramento. Então ele vai ensinar. Um pecador salvo é um pecador que ajuda outro pecador, que reconduz outro pecador, que tem interesse no seu irmão, no seu companheiro. E ele chama a atenção: olha, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, dos quais são com freios e cabeças são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, como é terrível quando precisa de um irmão ajudar o outro quando está em pecado e a pessoa não admite. Ainda mais nesse tempo terrível. É sobre isso que eu estarei pregando nessa noite, como salvar um irmão perdido. Nós somos chamados para isso, para sermos cooperadores de Deus. Crente que cuida de crente, um ajudando o outro. E a palavra é: alegrai-vos, ó justos. Nós nos alegramos porque Deus tem curado as nossas feridas, tem perdoado os nossos pecados. E se isso acontece, é um motivo de alegria, de louvor, de exultação ao nosso Deus. Nós temos a Andréia. Ei, Andréia, sumida, fica firme, hein? Olha, a Magna, Ney, que bom, a senhora deve estar aqui também em Patos de Minas. Né? Claudineia Amaro Ferreira, essa eu não conheço. A Amanda é filha da Marluce. Ah, oi, Amanda! Que legal você com a gente, Deus te abençoe muito. É, glória a Deus por isso, meus irmãos, dessa interação, pela vida de vocês. Eu estou morrendo de vontade de estar junto com vocês. É minha oração que esse tempo acabe logo e a gente possa. Isso, saudade do culto na igreja, né? Mas estar com vocês, eu também tenho essa saudade. Nós vamos orar ao nosso Deus, oração de confissão de pecados, mas de gratidão, com alegria, porque Ele tem curado as nossas vidas. Dispõe o seu coração nessa noite mais uma vez, para ouvir a voz do Senhor. Deus, Ele deseja falar ao seu coração mais uma vez e restaurar a sua vida. Não seja como a mula ou como o cavalo, ele coloca aqui, que não aceita, né, o entendimento e não aceita a orientação. Que Deus venha tratar da sua vida e você, meu irmão, possa ser uma bênção na vida do seu irmão. Venha ajudar o seu irmão que estiver em dificuldade, que estiver em pecado, para que ele possa, assim também, ser bem-aventurado, feliz, ser curado, sarado pelas misericórdias do Senhor. Isso, a Claudineia, da mãe Lucy. Isso, agora sim, Claudineia, estou lembrando de quem é a senhora, né? Que tem a filha, que eu não esqueço agora, porque a filha chama Ianca e a minha irmã chama Bianca. Então, da sua filha, não esqueça o nome dela. Eu associei. Nós vamos orar, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus e eu peço que você possa fechar os seus olhos agora no seu lar e venha colocar o seu coração nas mãos de Deus, a sua vida. Consagre-se a Deus, peça perdão pelos pecados e deixe ser moldado pela palavra de Deus, amparado pelos irmãos, pelo pastor Jesus Cristo e pelo pastor que está cuidando de vocês, né, desse ministério maravilhoso que Deus tem me dado aqui em Patos de Minas.
Vamos orar. Pai Santo, nós nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor perdoa nossos pecados. O Senhor tem perdoado, tem restaurado a nossa vida, tem nos dado força, vigor. Mas nós somos chamados, como Davi também, a cuidar dos irmãos que estiverem em pecado, ensinar os caminhos da retidão, ajudar eles a abandonarem o pecado, sofrer com eles, ó Deus, dar o apoio que eles precisam, o apoio que vem da Tua santa palavra e do poder do Espírito Santo. Por isso, Deus abençoa a nossa vida. Deus, nós agradecemos que o Senhor tem perdoado os nossos pecados, mas nos ajuda a ser instrumentos nas mãos do Redentor, instrumentos de vida, de cura, de amparo, ó Deus, para com a Tua igreja, para com todos os Teus servos, ó Pai. Abençoa a nossa vida nessa noite, mais uma vez, onde não podemos estar presentes, mas nós estamos reunidos em espírito, porque somos corpo de Cristo Jesus, somos Teus filhos. E rogamos que no poder do Espírito Santo, o Senhor venha iluminar nossa mente, tratar nosso coração, venha reconduzir, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, sempre ao centro da Tua vontade. Traga de volta aquele que está afastado. Perdoa, Deus, aquele que está em pecado, Pai. E que haja sempre conversões, cura, restaurações no nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, isso, agora nosso irmão Cássio Regis, né, o diácono, que está conosco. Eu vou sair agora dessa tela, vou para a tela do vídeo, salvando o desviado. Então, abra a palavra de Deus agora, meus amados irmãos. Nós vamos abrir em Tiago, o capítulo 5, o versículo 19 e o versículo 20. São os dois últimos versículos de Tiago. Eu tive o privilégio, meus irmãos, de fazer uma gincana bíblica aqui na igreja com vocês em Tiago, e foi uma bênção. As mulheres detonaram os homens. Tive o privilégio também de ir em um ano na igreja, segunda igreja presbiteriana de Vazante, e estudar versículo por versículo de Tiago. E o Senhor tocou no meu coração para estudar os dois últimos versículos dessa epístola de Tiago, essa carta de Tiago, com vocês nessa noite. O tema é salvando o desviado. Então, olha comigo, assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém. Infelizmente, meus irmãos, na boca daqueles que não se arrependeram, daqueles que encontraram intrigas, daqueles que se afastaram dos santos e retos caminhos do Senhor, ou muitas vezes daqueles que têm observado de longe, a igreja tem sido descrita por alguns desse tempo, em que se aprecia o relativismo, o politicamente correto, como um exército que executa os seus soldados. Mas a igreja não é assim, a igreja é o povo da aliança. É comparada a um corpo onde cada um precisa do outro, dos seus membros precisam de todos os membros. É chamado, meus irmãos, como o exército do Senhor, o povo santo, separado, propriedade exclusiva do Senhor. E como o povo deve caminhar, um apoiando, um socorrendo, um ajudando o outro. Não naquela conduta de que o pastor é um caça-fantasma, ou o pastor é um polícia, né, um policial que fica caçando o pecado dos crentes. Mas nós somos chamados para sermos curadores uns dos outros, apoiadores uns dos outros. Meus irmãos, o reverendo Ageu Magalhães, e eu coloquei isso no grupo da igreja, ele faz uma síntese desse momento e eu achei oportuna. Ele colocando, olha, Deus permitiu que um vírus colocasse as nações do mundo de joelhos. E quais são as mensagens que você pode aprender com isto? Ele trouxe 5 e eu acrescento uma de acordo com o sermão dessa noite. Que os deuses da pós-modernidade, a ciência, a tecnologia, a economia, são fracos. Pouco puderam fazer diante dessa calamidade. Segundo,
que você precisa de Deus, busque-o enquanto ele pode ser achado. Terceiro, que você que está desviado, precisa voltar para os caminhos do Senhor. Procure uma igreja séria. Quarto, que você precisa se submeter, né, e comprometer com Jesus para ter um novo rumo na vida. Converse com o seu pastor sobre o teu batismo. E se você foi batizado na infância, fale com ele da sua pública profissão de fé. Quinto, que a vida cristã não é brincadeira. E ela é muito mais parecida com um campo de batalha do que com um clube de campo. Viva como um discípulo de Cristo, de uma vez por todas. E eu coloquei o sexto ponto. Que você é amado por Deus e que ama seu irmão. Socorra-o se ele afastar da fé, caindo em pecados. Nos primeiros versículos, meus irmãos, contextualizando esse texto que finaliza essa epístola, no capítulo 5, nós vamos ver que Tiago, ele vai repreender os ricos em sua cegueira espiritual. Eles acumularam riquezas e descobriram que os seus bens tornaram-se inúteis. Adquiriram riqueza deixando de pagar os trabalhadores que ceifaram nos campos. Desperdiçaram vivendo no luxo, entregando-se aos seus próprios prazeres, oprimiram brutalmente os inocentes, chegando até mesmo a matá-los. Em seguida, ainda no capítulo 5, os versículos anteriores do que nós lemos, Tiago exorta os leitores de sua epístola a praticarem a paciência e a manterem-se firmes, esperando pela vinda do Senhor. Ele recorre ao uso de exemplos, o lavrador, os profetas e Jó, para reforçar sempre a sua exortação. Sabendo das características do seu povo, ele admoesta a não fazer juramentos, mas dizer sempre a verdade. Na última parte do capítulo, o autor apresenta algumas instruções sobre o viver cristão pleno durante os tempos de dificuldades e adversidades. Então ele traz sobre a alegria, a enfermidade e o pecado também. Ele enfatiza a oração como fonte de poder e ilustra isso citando o exemplo de Elias, o profeta Elias. Em seu comentário final, Tiago lembra os leitores da sua responsabilidade conjunta para com a pessoa que se desvia da fé. E é onde nós estamos agora. A pessoa que se desviou da verdade, da palavra de Deus. Os membros da igreja, meus irmãos, eles devem ministrar cuidado espiritual ao desviado, levando-o ao arrependimento, para que ele possa viver e para que seus pecados sejam perdoados. Olha que interessante, o William Howe, ele diz o seguinte, e traz uma visão poética a respeito de como deve ser, então, o nosso relacionamento. A nossa irmã Miriam, né, a esposa do Monteiro, ama a poesia. Ele diz assim, o cativo libertar, o perdido a Deus trazer, o caminho da vida e da paz ensinar, é semelhante a Cristo ser. Então, esse relacionamento com os nossos irmãos, pecador cuidando de pecador, mostra aquilo que Deus em Jesus fez por nós, amando os pecadores, se entregando por nós e chamando para o arrependimento. Tiago dá continuidade ao tema da paciência nos 2 últimos versículos dessa epístola e a conclusão agora que ele nos dá. Meus irmãos, ele não vai apresentar saudações e a bênção. Isso é interessante. Mas na sua carta, ele traz para um discurso íntimo e pessoal. Nesses versículos últimos que nós lemos, os 2 últimos, nós vemos que Tiago ressalta a responsabilidade conjunta que os cristãos devem ter uns para com os outros. Eles não apenas confessam pecados e oram juntos, mas devem também exercitar o cuidado espiritual uns pelos outros, que é o mútuo e é benéfico. Esse cuidado deve ser, amados irmãos, administrado individualmente ao crente por meio do aconselhamento pessoal e à igreja por meio da pregação da palavra. A minha função é que vocês tenham paz com Deus e que nunca, jamais tenham paz com o pecado. A minha função é incomodar vocês a abandonarem o pecado. A minha função é que vocês conheçam mais Deus, o Deus maravilhoso, perdoador, o Deus que traz felicidade, bênçãos e proteção para os seus. Tiago se dirige aos seus irmãos
É claro que teve alguns problemas e muitos problemas. A epístola de Tiago é um sermão, meus irmãos. Tiago é um pastor, inclusive na última parte ele diz: meus irmãos, é um pastor que se dirige à igreja. E muitos problemas foram tratados: o falar pecaminoso, a desobediência, a despreocupação uns com os outros, o mundanismo, as brigas, a arrogância. Tiago fala que não é pecado ser tentado, mas é pecado ceder ao pecado. Agora ele incentiva o crente a tomar uma iniciativa de volta à comunhão com Deus, com a comunidade, se ele tenha desviado da fé pelas mãos dos seus irmãos. Nós somos chamados a sermos apoiadores uns dos outros, meus irmãos. Lembremos, Tiago está se dirigindo à comunidade de judeus cristãos. Eles passavam por dificuldades, eles sofreram perseguições pelos patrícios judeus por haverem deixado o judaísmo e aceitado Jesus como Messias, o seu único e suficiente Salvador. E agora, meus irmãos, ele acrescenta ao fato de que eles não deveriam ser superficiais e imaturos. Eles deveriam permanecer a fé cristã. E ele deve corrigir as deficiências doutrinárias e práticas. O tema: salvando o desviado. Quando é, meus amados irmãos, que nós salvamos o desviado? Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para pensar, tendo atenção por sua vida. Olha o versículo 19, meus amados irmãos, a parte A. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade. Tiago, ele trata o indivíduo separadamente dentro da comunidade que se refere, um de vocês ou alguém. E é importante nós pensarmos isso. Se alguém que pertence à igreja, ele fala de crentes. Na verdade, a preocupação nossa, ela deve ser com a nossa família, sim. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Agnel. Vou citar o texto de Ezequiel que eu vi hoje, a mensagem, que o desejo dele é de estar evangelizando a família. O nosso desejo de evangelização, meus irmãos, não deve ser apenas do cuidado de querer, na perspectiva, ganhar almas para Jesus, mas é cuidar primeiramente daqueles que nós temos na fé, daqueles que caminham conosco. E aqueles que caminham conosco, se desviar da verdade, nós devemos, irmãos, entender, se foi por escolha própria ou por influência de outros, nós devemos chamar a atenção dele para voltar para os caminhos. Os crentes, os cristãos em Cristo, eles são responsáveis pelo bem espiritual do seu irmão ou irmã da fé que desviou. A palavra traduzida por desviar é planal, que vem da palavra planeta. E significa um errante, um errante celeste. E ela não deve ser limitada, como pode ser a palavra em português. Então, esse abandono inadvertido ou inconsciente da verdade, ele deve ser empregado para descrever aqueles que se afastaram do caminho da justiça, fosse espontâneo ou não. Deve ter uma atenção dos irmãos da igreja, daqueles que pertencem a Cristo. E num certo sentido, meus irmãos, Tiago, ele vai proclamar a mesma mensagem de urgência comunicada pelo autor da epístola aos Hebreus. Olha o que diz Hebreus 2, 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver dentre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, olha aí agora. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então é a mesma, crente ajudando crente. Vários textos o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos suportar os mais fracos, levar a carga um dos outros. Meus amados irmãos, os leitores devem praticar o cuidado mútuo, que está em Gálatas 6:1. E eles devem manter-se apegados à verdade. Se desviar da verdade, algum de vós desviar da verdade, Tiago admoesta o povo a não desviar da revelação de Deus, da palavra de Deus. É a plenitude do evangelho, a verdade, meus irmãos.
ele já informou que receberam o nascimento pela verdade. Nós estudamos hoje sobre o novo nascimento. Nicodemos está preocupado com isso. Se vocês voltarem à página, no versículo 18 do capítulo 1 de Tiago, ele vai dizer: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, quem nasceu de novo porque recebeu a palavra, a divina semente de Deus, nós devemos estar socorrendo se eles tropeçarem em algum pecado. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, de acordo com Tiago, a verdade é muito mais do que uma lista de doutrinas ou as verdades nas quais um cristão crê, mas é uma vida em que a verdade deve ser crida, obedecida, na qual ele confia, na qual ele tem um compromisso. Se desviar da verdade, portanto, meus amados irmãos, pode ser esfriamento, falta de vigiar, ou de se afastar do primeiro amor, ou de abandonar os princípios da palavra e começar a viver como o ímpio vive, nesse relativismo. Para mim não é errado isso. Ou tentar justificar o seu pecado porque outro erra e está todo mundo errado, então vivamos assim. Não é assim. Meus irmãos, o afastamento da igreja ocorre aos poucos. Na verdade, o grande problema é que muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas afastaram a Cristo. E quando isso acontece, o pecado, ele destrói a igreja, ele destrói a sua vida, ele destrói o trabalho de Cristo Jesus. O texto visa, meus irmãos, apenas alguns de vocês. Em Hebreus, o capítulo 12, versículo 15, nós encontramos uma advertência para cuidar um do outro, que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz da amargura, isso é, venenosa, bote e cause perturbação, causando a muitos. Nós podemos, irmãos amados, salvar o desviado quando nós temos atenção por sua vida. Em segundo lugar, quando nós temos uma interação na sua vida. Não é apenas saber o pecado do outro, como o fofocrente faz, né? O fofocrente é aquele que conta o pecado, ele é boca de Satanás. Ele fala do pecado do outro e infelizmente não cuida do seu. Então cuida do seu pecado. Na ceia, Paulo fala, olha, cada um deu uma visão de si, uma introspecção, né? O homem possa olhar para si para participar da ceia. Então não é tempo de você ser um servo do diabo, falar do pecado do outro, mas é um tempo para você olhar para o seu pecado e aceitar, se Deus enviar alguém para cuidar, um servo de Deus para cuidar da sua vida. Então essa interação na sua vida, olha o que diz o final do versículo 19, e alguém o converter. Irmãos, olha que coisa interessante. E alguém o trouxer de volta. Então a palavra converter, trazer de volta. Os membros da igreja, em segundo lugar, trazem uma interação na vida. Saber é uma coisa, mas participar é outra. Os membros, eles vão apoiar aqueles que caíram no erro. Não apoiar dizendo é assim mesmo, continua assim, mas chamando para o arrependimento. Não pode esperar passivamente que eles sejam levados de volta à verdade. Eles não são como ovelhas que se desgarraram e estão aguardando pacientemente que o pastor irá salvá-las. Pode acontecer, meus irmãos, a pessoa cai no pecado e ela permanece no pecado. E ela pode estar dentro da igreja, mas está fora de Cristo. Reprovar, meus irmãos, com tato, uma pessoa que está desviada da verdade é uma das tarefas mais difíceis no trabalho da igreja. Muitos pastores, presbíteros, diáconos e outros líderes da igreja cederam à tentação de colocar os membros desviados numa lista de inativos da igreja. E essa tentação é terrível de não se envolver no sentido de magoar a pessoa, de estar preocupado com tantas coisas, em vez de se preocupar com o reino de Deus. E nisso a igreja padece. Ah, meus irmãos. Porém, quando há uma preocupação amorosa, a igreja deve procurar aqueles que se desviaram da fé, da verdade, instando-os a voltar. Lembre-se, na verdade, a colocação é que alguém está trazendo o pecador de volta para a verdade. Leva o pecador a deixar o seu erro, salvando-o da morte e cobre multidão de pecados.
Essa conduta é conhecida por Tiago, meus irmãos. Paulo, o apóstolo Paulo, nós vamos ver em Atos 14, 22, Atos 20 e 30, Paulo exortava dia e noite com lágrimas os irmãos desviados a permanecerem na fé. Deve ser a nossa postura da mesma. E nessa época de apostasia, meus irmãos, que vivemos também, muitos abandonando a fé, se nós não quisermos tornarmos culpados coletivamente em relação um ao outro, nós precisamos aprender a maneira de falar um com os outros, a nos exaltarmos uns aos outros, a lutar uns pelos outros e a fim de exercer um aconselhamento espiritual, um aconselhamento redentivo pela palavra. E alguém o converter. Então, chama, meus irmãos, a palavra chama sabei. Então, ele precisa primeiro se envolver, como nós falamos, tendo uma atenção, mas ele precisa participar da vida daquele que caiu. E alguém o converter naturalmente, Tiago sabe que apenas Deus pode converter a pessoa. Deus pode levá-la a arrepender-se e a retornar para casa, mas nós somos instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos do Redentor. Contudo, Deus, meus irmãos, conta com a nossa vida, com instrumentos humanos. A mão do bom pastor que se estende aos perdidos são alcançados pelos dedos humanos. Nós somos cooperadores de Deus, meus irmãos. Jesus mostra em Mateus 18, 15 a 17 como esse serviço acontece. Você vai só com o seu irmão, fala com ele. Se ele não te ouvir, chama um outro irmão. E aí ele, por amor que ele tem por outro irmão, você vai trazer para ele uma pessoa que ele ama. E aí ele pode ouvir esse irmão e faz a oração ali, ponto, cancelou. Ajude seu irmão a restabelecer a vida e a comunhão com Deus. Mas se o irmão for rebelde, aí sim, comunica ao conselho. Quer ver um dos textos mais equivocados? É esse texto de Mateus 18. No final dele fala, onde estiverem 2 ou 3 do meu nome, eu estou no meio deles. Esse texto fala de julgamento. Não fala de comunhão de poucos crentes em nome de Deus. Fala de crentes que estão juntos para restaurar a vida daquele que se arrepender do pecado. E de crentes que estarão juntos para dizer para eles que eles rejeitaram a oferta de perdão do nosso Deus. De acordo, meus irmãos amados, com a palavra primordial, prioritária, nós precisamos falar com os desviados. Nós não gostamos de fazer isso. É terrível, meus irmãos, porque com isso parece que não se conquista muitos amigos. E em nossas igrejas, congregações e grupos existe um certo acordo tácito. Olha só, não digo nada incômodo a você, e você tampouco me diz algo incômodo. Isto é o politicamente correto. Cada um do seu jeito, e se está bom para você, está bom para mim. Com essa atitude, meus irmãos, nós e os outros podemos obter a perdição. Porque é impossível um servo de Deus não se preocupar com outro servo de Deus. Mas isso deve ser feito com amor e em amor, com muita oração, com paciência. Nós precisamos ter uma maneira sadia, verdadeira, não falsa. Também nós, meus irmãos, nós estamos a caminho e nós não chegamos ao alvo. Por isso, quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Nós somos pecadores, um pecador cuidando do outro. Meus irmãos, os antigos afirmaram, que um bom conselheiro pastoral precisa ser tão humilde que ninguém possa colocar-se debaixo dele. Então, quando uma pessoa trata dos seus pecados, é um crente arrependido, quebrantado, ele vai saber se dirigir ao irmão que está em pecado, não para causar escândalo, humilhação, mas para causar arrependimento. Mas em último lugar, meus irmãos, salvando o desviado, tendo atenção por sua vida. Chama atenção, meus irmãos, se algum de vós, tendo a interação na sua vida, diz assim, né? Se desviar da verdade e alguém o converter. Então, tem que ter uma interação. Mas a última parte, ela é maravilhosa. Ela tem um apoio divino, né? Como é uma ordenança divina. Tendo um compromisso com o autor da vida em terceiro lugar. Então, se você anotou no seu papel, na sua casa, olha, salvando o desviado, em primeiro lugar,
tendo atenção por sua vida. Segundo lugar, tendo interação na sua vida. Não adianta saber, participa. Em terceiro lugar, tendo compromisso com o autor da vida. Tendo compromisso com Deus. Olha o que diz o versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Aquele que converte o pecador do engano do seu caminho. Qualquer membro da congregação sabe que deve cuidar das necessidades espirituais do outro membro. Aqui é maravilhoso, irmãos e irmãos, porque se nós estamos diante de Deus e nós fazemos isso, Deus perdoa o pecado e perdoa na hora do arrependido. E Ele restaura a comunhão com Deus. Se alguém da igreja se desvia da verdade e cai nas armadilhas de Satanás, os outros membros devem estar preparados para resgatar o desviado. Se não advertirmos, meus irmãos, a pessoa ou falarmos sobre o assunto, nós mesmos somos culpados, pois Deus nos responsabiliza por isso. Ezequiel 3, 17 a 19, e é o texto da meditação que o nosso irmão Agnel tem passado para o PH e para a SAF da nossa igreja. Se aquele que estiver no pecado, mas nós soubermos disso, e nós não nos chamarmos para o arrependimento, nós seremos culpados se ele morrer no pecado. O sangue dele recairá sobre as nossas mãos. Nós somos guardadores do nosso irmão, protetores. Com sabedoria, com tato, nós podemos e devemos mostrar ao irmão o seu erro e trazer a conduta gentilmente para a restauração. O crente que vê o seu irmão desviar-se do rebanho e procura com todas as forças convertê-lo. Isso é chamado, meus irmãos, o caminho da salvação. Retornando à fé. E é isso que o versículo 20 está dizendo. É trazer de volta como o caminho errado, o caminho errante. É a palavra plane, errante de planeta. Trazer de volta para o caminho de Deus. O crente que alcança êxito em resgatar um pecador do seu caminho errado deve saber o que na final foi conseguido. A alma dele foi salva da morte e cobriu a multidão de pecados. É maravilhoso você estar interessado na salvação do seu irmão. O salvará da morte. Não só os de fora da igreja, meus irmãos. É claro que a nossa preocupação, temos que pregar o evangelho, mas nós temos que cuidar uns dos outros. E na igreja, infelizmente, há inúmeras pessoas presas no pecado, incapazes de deixar os caminhos errados, acostumaram com isso. E nós somos chamados para dizer, olha, esse não é o caminho da salvação, não é o caminho de Cristo. Arrependa-se, volta. Porque o Senhor pode perdoar. Ele é longânimo e, como nós vemos no Salmo 32, ele cobre multidão de pecados. Essa é a mensagem da salvação do Evangelho, amados irmãos. Muitas drogas, bebidas, né? As pessoas que não cumprem os seus compromissos, deixando de pagar. Prostituição, adultério, a imoralidade tem lançado muitos no abismo do pecado. Mas nós somos chamados para tirar da morte. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. E da morte, meus irmãos, nós entendemos e estendemos a mão para resgatar aquele que está perecendo no pecado. Procuramos salvar a sua alma. Nós vemos o pecador em perigo de morrer eternamente e ser excluído da vida eterna. Um eleito de Deus, ele não deve ter parte do pecado nunca. Meus irmãos, nós vemos o pecador, ele correndo perigo. Devemos lembrar, porém, de Deus. Ele nos usa como instrumento para restaurar outros no relacionamento espiritual entre ele. A salvação, portanto, meus amados irmãos, é e continua sendo obra de Deus. Nós somos apenas companheiros que trabalham na obra de Deus. 1 Coríntios 3, 9, nós somos cooperadores de Deus. Trazer de volta para Jesus ao discipulado. Trazer a interação da pessoa decidida em caminhar com Deus, em seguir os passos de Cristo. De que a separação agora foi restaurada. E agora ela não deve seguir falsos exemplos, não deve seguir o acômodo do prazer da sua carne, do seu coração. Ela deve se preocupar com o seu testemunho. E nós devemos ter
uma palavra, meus irmãos, que traga a pessoa para o amor de Deus, o amor que restaura e perdoa os pecados. Como nós estudamos de manhã, há duas mortes. Quem nasceu duas vezes não vai sofrer a segunda morte. Apocalipse 2:11, Apocalipse 26 e o versículo 14 fala da segunda morte. A segunda morte é a condenação do inferno para aquele que não abandonou os pecados e viveu distante de Deus em desobediência. Meus irmãos, da morte para o falecimento, né? Após o falecimento, consciente, eterna e terrível distância de Deus para sempre. Em geral, correm com todas as forças até o risco de morte as pessoas. Mas nós devemos ser como um pronto-socorro, meus irmãos. Todos agem com rapidez e sensatez quando um acidentado grave é trazido. Assim deve ser a nossa vida quando nós vemos um irmão em pecado. Tudo o resto é deixado de lado quando alguém está num acidente grave, tudo fica para segundo plano. Enquanto nós, mais os cristãos, nós devemos estar mobilizados, deixando o resto em segundo plano. Quando está em jogo é a vida eterna, meus irmãos, da pessoa. Talvez alguém a quem estamos afeiçoados de maneira humana, não. Você deve estar afeiçoado como um cristão, um servo de Deus. É perigo de morte eterna. Isso também, meus irmãos, quando alguém deixa um acidentado, ou um acidentado muito grave, abandonado na rua, ele poderá ser levado a um tribunal por omissão de socorro. Assim deve ser a nossa atitude também por aquele que está em pecado. Não nos deixamos levar pelo nosso Senhor, meus irmãos, a serviço desses, quando nós desobedecemos a nossa caminhada de ajudar um ao outro, de resgatar as almas perdidas, e muitos dos nossos. Isso será uma atitude de uma acusação eterna naquele dia para aqueles que deixarem os seus. Meus irmãos, olha como é importante isso. A pessoa que pensa unicamente na sua própria salvação, ela acredita que não precisa ser tutor do seu irmão. Sabe quem disse isso? Caim, que matou Abel. Nós somos tutores uns dos outros. Nós não podemos negar a obediência da fé, de perder a noção real da salvação. E é isso que Tiago chama a nossa atenção, meus irmãos. Provérbios 10:12, né, Tiago, ele é um livro que se assemelha à literatura sapiencial. Ele vai dizer onde o ódio que excita contendas, ele é comparado com o amor que cobre as transgressões. E a palavra que cobrir é um ato de levar em conta, meus irmãos, de não se levar em conta, melhor dizendo, as ofensas contra nós. É o interesse de trazer a paz, o perdão. Olha, mexe a página da Bíblia aí, ó, 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso para com os outros, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, cobrir multidão de pecados não é só quando alguém te ofende, é você cuidar daquele que está em pecado. Meus irmãos, a ideia é que os nossos esforços devem ser, meus irmãos, dia a dia, administrados em outras pessoas, chamando-os ao arrependimento. O Senhor promete a Israel, ó, ele salvará a sua alma. Ezequiel 3:21. Se for fiel em avisar o seu povo a respeito do perigo do julgamento que corria. Paulo diz a Timóteo também, 1 Timóteo 4:6. Salvará tanto a si mesmo como a teus ouvintes. Tomar cuidado de si mesmo e da doutrina. Então a doutrina, meus irmãos, nós somos chamados para cuidar uns dos outros, não para ser um exército que executa os seus próprios soldados, mas é aquele que conserva e cuida um dos outros. Meus irmãos, somente conservamos para nós a misericórdia se passamos a misericórdia dos outros adiante. Somente conservamos o perdão se nós presenteamos outros com o perdão. Somente quando nós estivermos no serviço, atento, diligente do Senhor, nós vamos continuando sendo verdadeiros discípulos e participadores do reino dele. Quem se ocupa em resgatar outros do abismo para que cheguem ao braço do bom pastor, o pastor Jesus Cristo. É aquele que trabalha cuidando um dos outros. Quem está lado ao lado, aquele que se humilha o coração em vista do pecado
dos outros e do seu propriamente. Ele alcança o perdão. Meus irmãos, devemos nos esforçar nessa época de grande apostasia. Não é de qualquer jeito que se serve a Deus. Estar na igreja não é tudo, mas pertencer à igreja sim. E pertence à igreja aquele que luta com o pecado, aquele que se coloca à disposição de Deus para ser restaurado. Não adianta cantar várias canções para o Senhor, estar na frente, na liderança de vários trabalhos, se nós estivermos em pecado. Nós precisamos ter os nossos pecados confessados a Deus. O Senhor rejeitou do povo de Deus. Isaías capítulo 1 fala. Lindas canções, mas o coração estava longe de Deus, apenas de boca para fora. Ah, meus irmãos, nós devemos trabalhar. Como outro exemplo, como alguém que se agita numa noite fria de inverno e não pode adormecer, porque se adormecer pode congelar. Então ajuda seu irmão para ele não ficar no pecado, para ele se arrepender, para ele ser acordado, despertado e ser salvo. Na verdade, meus irmãos, essa carta não termina com uma bênção. Tiago traz orientações práticas para a vida cristã. E a principal dela é um cuidar do outro. Principalmente daquele que é salvo. Não tem o voto de bênção, mas tem o cuidado um pelo outro. O cuidado cotidiano do cristão, particularmente, meus irmãos. E cobrirá a multidão de pecados. Meus irmãos, nós sabemos que é o Senhor que perdoa o pecado. Deus é o grande perdoador. Tiago está trazendo, meus irmãos, de fato, um relacionamento real uns com os outros. Nas palavras de João Calvino, Tiago ensina que aqui algo mais elevado é que os pecados são apagados diante de Deus. Não há melhor ou mais excelente maneira de cobri-los do que quando são completamente eliminados da presença de Deus. Quando Deus perdoa o pecado, ele aceita o pecador, meus irmãos, como se nunca tivesse cometido transgressão alguma. Ele afasta o pecado tanto para o oriente dista do ocidente, Salmo 103, 12, e cobre o pecador com um manto imaculado de retidão. É claro que Deus perdoa o pecador por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que nesse último versículo da epístola, Tiago não se refere ao trabalho meritório de Jesus, mas à graça de Deus em perdoar pecadores. A sua intenção é mostrar que os cristãos perdoados devem trabalhar juntos para o bem-estar mútuo da igreja, para o bem-estar mútuo do seu irmão, que é pecador também e que precisa da graça de Jesus. Concluindo, meus irmãos, nesta epístola, Tiago nos levou a uma exortação de imenso valor. Ainda que Lutero tivesse avaliado essa epístola como uma carta de palha, nós vemos que o cristão ele pode enfrentar as provações desse mundo. Ele não deve se entristecer, mas deve com fé enfrentar. A sabedoria produz a perseverança. As tentações, meus irmãos, elas podem ser vencidas. A oração é o meio santo para alcançar, meus irmãos, objetivos santos e nunca interesses puramente carnais. Nós vemos várias advertências de termos fé, mas mostrar pela obra. Uma fé que tem obra, e principalmente a obra de cuidar um dos outros. Nós vemos a imutabilidade de Deus, como Tiago aponta para a gente, como o Deus imutável, o Pai das luzes. Meus irmãos, Tiago chama os seus leitores a praticar as palavras que escreveu. Devem estar sempre preparados, profundamente preocupados com as outras pessoas. E nós devemos assim, meus irmãos, como Tiago nos ensina, a saber que existe uma morte eterna. O caminho do pecado conduz à morte eterna. Mas nós devemos estar motivados a lidar com o pecado em nossa vida, principalmente, e na vida dos nossos irmãos, um apoiando o outro, para a cura, para a restauração e para a verdadeira comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. É um texto duro, meus irmãos, porque é um trabalho duro. Duro porque te chama para você cuidar do pecador, ter atenção da vida dele,
Saber que você é responsável pelo seu irmão, tendo interação na sua vida, de você estar com ele, intercedendo por ele. E é duro porque se você é um discípulo de Cristo Jesus, você tem compromisso com o autor da vida de cuidar da vida do seu semelhante, da sua família, do seu próximo, do seu irmão, que você conhece na igreja. Mas não apenas na igreja, quatro paredes, mas no corpo de Cristo, que habita o Espírito Santo. Deus seja louvado. E sejamos apoiadores, crentes verdadeiros, cristãos, que socorrem e que apoiam um ao outro para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, ó Deus, por meio de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Nos salvou do inferno e nos salva todo dia de nós mesmos. Nos dê força para lutar contra os nossos pecados. Nos dê força a estarmos prestando atenção, principalmente na nossa própria vida. E ainda assim, ó Deus, a amar os nossos irmãos, a estar com eles. Ó Deus, a ser uma igreja que se ocupa, ó Deus, da responsabilidade um do outro. Onde o conselho deve estar atento aos irmãos e amar os irmãos verdadeiramente, os nossos diáconos, toda a liderança amando um ao outro. Ó Deus, desperta, Deus, nossos irmãos que estão, ó Deus, com responsabilidade de cuidar, ó Deus, do seu próximo, do seu irmão. Ó Deus, incomoda o irmão que está em pecado a abandonar o pecado, Pai. A confessar o pecado. Ó Deus, e ser curado, ser tratado e ser perdoado, ó Deus, e ter a vida restaurada pelo Senhor, Pai. Agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações repousem sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e agora e para todos sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, graças a Deus, né? Eu desejo uma ótima semana. Tem a Madu Geraldo, eu queria saber quem que é a Madu Geraldo, que está conosco. Tem a Nilza, ó, tô com saudade de você, viu, Nilza? Nossa irmã Nilza. Tiago Loures. Deixa eu lembrar quem é o Tiago Loures. Né? Muitos irmãos com a gente, glória a Deus por isso, meus irmãos. O meu desejo é que Deus esteja restaurando muito a nossa fé, a nossa vida, o nosso amor verdadeiro um para os outros. Nós somos um povo de Deus, um povo que apoia um ao outro, né? Um povo que socorre um ao outro para a glória do Senhor Jesus. A nossa irmã Margarida Soares também. Louvado seja Deus, meus irmãos. A nossa irmã Elaine com a gente. Amém e amém. Deus abençoe então, meus irmãos, uma ótima semana na presença do nosso Salvador, Jesus Cristo.